Amados, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha sogra, a dona Luzia, e eu, nessa oportunidade, resolvi gravar esse vídeo com ela, porque ela tem histórias bem interessantes a respeito de um tempo, né, que já se foi, um Brasil que já passou, mas nem por isso são histórias assim que a gente devesse deixar para lá, digamos assim. São um resgate assim de um tempo muito bom, de um tempo assim onde as pessoas tinham outra visão de mundo, outra visão de vida. Então, como eu ouvi essas histórias tantas vezes, eu hoje pedi para ela contar essa história assim para deixar registrado, né? E ela assim com muito carinho, gentilmente, ela acatou, ela realmente aceitou gravar o vídeo e estamos aqui. Então, eu vou começar pedindo que ela fale um pouco da infância dela lá em Taperoá, como é que foi a criação dela, onde ela morava, de que eles viviam, né? Como foi que ela, por exemplo, conheceu o esposo dela, quem era o esposo dela. É uma percepção, assim, geral dos primeiros anos da vida dela. Então, dona Luzia, a senhora está aqui entre amigos, né, entre conhecidos, fique à vontade para contar a sua história, a sua bela história. Pode começar, fique à vontade. Pode começar. Obrigada. Pois é. Então, eu morava numa fazenda chamada Lagoa Queimada, no sítio. Lagoa Queimada era uma família grande, meu pai com uns 14 irmãos, que foi herança, sítio de herança dos meus avós, e eu estudava na cidade com minhas irmãs, era 4 quilômetros de distância do sítio para a cidade. E então a gente estudava, ia para a aula, a gente ia a pé, voltava a pé para casa. Lá não tinha luz, chegava em casa, a gente jantava, eu e minha irmã. E depois ia fazer o dever do colégio. Não tinha luz elétrica, era lamparina. E nisso nós fomos levando a vida, né? E trabalhava um pouco no sítio, não era muito pesado, mas a gente trabalhava. O sítio meu pai tinha muita fruta. Nós fomos criados com muita fartura, graças a Deus. E graças a Deus nós criamos assim, eu e 3 irmãs. Aí, quando eu estava com 7 anos, chegou outra irmãzinha, mais outro irmãozinho. Nós ficamos muito felizes, eu e minhas irmãs. Ele gostava muito de criança. E nós continuamos, né, estudando, vim para o sítio. Com 15 anos, eu comecei a namorar um primo, Severino. É meu primo. E começamos a namorar, mas como era nova, o meu esposo viajou para o Rio de Janeiro. Ele disse, você é muito nova. Eu tinha 15 anos, ele já tinha 25, ele é mais velho que eu, 10 anos. E fiquei esperando ele. Aí ele chegou e nós noivamos. Aí depois ele disse assim, ele foi para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou, ele disse assim, aí passou ainda uns tempos lá, no sítio. Aí falou, Luzia, eu não vou casar agora porque você ainda é muito nova. A senhora tinha que idade? 15 anos. E ele? 25 anos. Há 25 anos. É. Ele era seu primo? É, meu primo. Moravam próximos lá? Morava lá, a redondeza de Lagoa Queimada era toda da família. Uhum. Foi herança. Em Taperoá? Lagoa Queimada. Ficava no município de Taperoá? No município de... aí a cidade ficava a 4 quilômetros da cidade para o sítio. Onde vocês moravam? É. Certo. Aí ele disse, Luzia, não está no tempo de nós casarmos. Se você esperar, eu ainda vou para o Rio de Janeiro, vou ganhar o dinheiro e a gente vem para casar. Aí ele viajou, eu fiquei noiva. Era comum naquele tempo os rapazes deixarem as moças na casa de seus pais ali, prometida, vamos dizer assim, e irem tipo para São Paulo para arrumar o meio de vida para voltar e casar? Era comum acontecer isso? Oi, Rosa. Era.
Mas não era todos rapazes, né? Sim, Era aquele que tinha vontade mesmo de ir embora. E os certo. outros casavam e ficavam lá mesmo. Tratando de roça, essas Trabalho de coisas, roça. criação, criação. Criação, roça, né? Aí quando foi, aí ele passou 1 ano e 6 meses lá, aí nós ainda ficamos namorando e tal, aí quando foi com 18 anos nós casamos. Casado. Voltando um pouquinho no tempo, como é que era Taperoá nesse tempo? As festas, os festejos? Rosa, Como é que acontecia lá? era uma cidade, Rosa, pequena, mas muito animada. Animada. Era. E as festas mais lá era São João e a festa da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Começava no dia 1º e terminava no dia 8 de dezembro, que era o dia de Nossa Senhora da Conceição. Taperoá fica perto de Campina Grande, né? Que é chamada a capital do forró. Olha, Rosa, fica um pouco distante, eu não sei te falar quantos quilômetros, mas é 2 horas e meia de carro pequeno. Uhum. Mas lá todo aquele povo ali tinha aquela tradição de festa de São João, de forró, de fogueira, essas coisas assim. Era demais no sítio. Aham. No sítio mesmo, todo mundo fazia uma fogueira. Olha que interessante. Na casa da minha avó, fazia uma fogueira grande, que a família era muito grande, eram 14 filhos. Como é que era o nome da sua avó? Era Ana. Ana. Era. Tinha 14 filhos. Era. 14 filhos. E então, os filhos moravam tudo lá perto, porque foi herança dos meus avós. Dividiu um pedaço de terra para cada um. Dividiam um pedaço de terra para cada um. E aí morava fulano aqui, fulano ciclano ali, né? Uhum. E então ali é Lagoa Queimada. Certo. E esses familiares viviam ali tudo assim, em comunhão e união, era todo mundo unido? Todo mundo, Rosa. Todo mundo? Todo mundo. Uhum. Aí no São João, quando a gente ia para a cidade, e na casa dos meus avós, acendia uma fogueira grande, e ali era a hora do povo festejar o São João. Certo. Era aquelas comidas, né? Canjica, pamonha, era aquelas bombinhas que eles soltavam, fogos, né? Uhum. E a família toda reunida. E seus pais, naquele tempo os pais deixavam, a senhora se lembra de alguma vez que a senhora tinha, por exemplo, enquanto ela ainda namorava com o seu, que depois se transformou em marido, alguma vez seus pais deixaram você ir para uma festa com ele? Você tem lembrança de alguma festa que você ficou com ele lá? Nunca, Rosa. A festa que a gente ia era de casamento, e assim mesmo se meu pai fosse e minha mãe fosse. A gente não tinha liberdade de sair com... Eu noivo com aliança no dedo, eu não saía sozinha. Nunca saiu com o namorado sozinha? Era uma companhia. Certo. Era com uma cunhada ou uma irmã. Uhum. Mas por que você acha que os pais tinham esse cuidado todo? Era por quê? Rosa, olha, ele confiava na gente, mas lá o pessoal falava muito daquela moça que andava sozinha com o namorado. Isso não acontecia. A moça ficava falada? Não, ficava falada. Naquele tempo a moça não saía sozinha com o rapaz. Certo. E na cidade mesmo, aquela festa na cidade, a gente passeando ali por dentro da cidade, né, a cidade assim pequena, mas era com uma pessoa do lado. Mas deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Mas assim, não passava por a cabeça das moças, por exemplo, da senhora, de uma hora, tipo assim, sair escondida, enganar o pai, inventar alguma coisa e ir? Não, mas de jeito nenhum. Nunca nem passou isso por a cabeça? Não, de jeito nenhum. Olha, a gente ia para a festa e quando chegava assim, às 10, meu pai dizia, olha, eu vou em casa, eu vou para casa, mas meu pai tinha uma casa na cidade. Para a gente ficar lá, para se arrumar, para ir para a festa. Aí ele dizia assim, olha, eu já noivo do meu esposo, já noivo. Aí ele disse assim, olha, era eu e minhas irmãs. Aí disse assim, olha, eu vou para casa. Ele confiava muito no meu esposo. Seu esposo era o que dele? Era sobrinho? Sobrinho, ele é meu primo. Primo legítimo. Primo legítimo. O pai dele é irmão do meu pai. Ah, certo, certo. Aí ele dizia assim, olha, vocês ficam aí na cidade. Ele confiava muito no meu esposo, ele gostava muito dele. Meu pai gostava muito dele, disse que ele nunca foi um rapaz assim, moleque, nunca foi um homem de responsabilidade. E ele confiava muito nele também. Aí disse, olha, eu vou para casa, mas 10 horas vocês
tem que chegar em casa. E a nossa festinha era só ali no meio da cidade. Era banda de música, sabe? A gente passeando. Era muito bom. A senhora lembra de alguma música que a senhora ouvia nessa época? Alguma música? Algum Lembro. cantor? Quem eram os cantores que a senhora ouvia nesse tempo? Nelson Gonçalves e Orlando Dias. A senhora lembra de alguma música para cantar um pedacinho aqui pra gente? Parece que é o Nelson Gonçalves, parece que Fica comigo esta noite, não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás teus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite, então seremos felizes. Pois é, tinha Orlando Dias também, é só essa música. Tinha também uma música, um cantor que era muito popular naquela época, Carlos Galhardo, que ele cantava aquela música assim: lembranças, porque não foges de mim. Me ajuda a arrancar no peito esta dor. É duro, nananana, sofrer. Ela tem o meu lar, eu tenho meu lar. Lá também. Vai, lembranças longe daqui. Não posso viver assim. Deve esquecer Este amor. Música muito bonita. Pois muito é. bonita. Então, eles botavam um alto-falante na rua que a gente escutava do início da rua até chegar ao final. Certo. A senhora ouvia rádio também lá? Lembra do nome da rádio que a senhora ouvia naquele tempo? Era mais Rádio Espinhara de Patos. A Rádio Espinhara de Patos. Era. Patos é uma cidade próxima de lá. É, também uma cidade próxima. Certo. Pois é, então, como eu ia falando, aí meu pai falava assim: olha, vocês ficam aí, 10 horas tem que chegar em casa. E eu já noiva, mas era uma companhia do meu lado, ou uma irmã ou uma cunhada. E o namorado estava junto. Era, pois é, ele e eu e minha cunhada, né? Ia Ou junto. então uma irmã. Certo. Aí diz assim: olha, vocês chegam em casa 10 horas da noite, né? Nós íamos para cá da cidade, que era pertinho. Assim. Como é que foi assim, o dia do seu casamento? Assim, Como aconteceu assim? Qual foi o dia que a senhora se casou? A senhora consegue assim, tipo, fazer o passo a passo de como é que foi esse dia todo, como é que você amanheceu, como foi o dia do seu casamento? Eita, Rosa. Sim, aí para terminar o assunto, não, para terminar esse assunto que eu estava falando, aí que era para chegar 10 horas em casa. Aí o meu marido, que é marido, naquele tempo era meu noivo, disse assim: olha, vamos contar 10 minutos antes para chegar na casa do tio Pedro, que é meu pai, 10 horas certinho. E então assim a gente fazia. Chegava no horário certinho. Certo. Mas aí voltando ao casamento. Como foi? Como é que era o casamento? Tinha que ir para a igreja, confessar antes? Como é que era o nome do padre lá? A senhora casou na igreja católica? Foi, Rosa. Era a igreja muito bonita mesmo a igreja. Essa igreja ainda existe lá? Existe. Era padre Renato, que era um padre muito sério, né? Só gostava de tudo certo. Aí nós casamos no dia 5 de dezembro de 63. 63. Foi, no ano 63. A senhora tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Ele tinha 28. Era. Era 10 anos mais velho que a senhora. 10 anos. Aí o casamento foi 9 horas da manhã. Certo. 10, 9h30 para 10. E então, nós casamos e a festa ia ser de noite, que era dezembro, não era a festa da Nossa Conceição. E então, nisso, nós casamos de manhã, eu saí de casa, que eu nem gosto de falar tudo isso, mas você está perguntando. E quando foi de noite, aí a gente tinha a festinha na cidade. Aí quando foi à noite, a mãe
A senhora casou na cidade lá Foi. e voltou pro sítio ou ficou na própria cidade? Não, voltando para o sítio. Aí almoçaram lá, Aí fizemos um almoço na casa do meu pai, no sítio. que era como se fosse a festinha de casamento. Foi. A comemoração do casamento foi só um Seus almoço. parentes foram todos pra lá, os Foi. parentes? Os parentes. Teve foi. música, teve dança? Não sei, não teve não. Teve não. Não teve não. Aí quando foi à tarde, nós fomos para a cidade. A senhora casou de noiva, de Isso. véu e grinalda? Casamos. E quem fez o vestido? A senhora comprou? Foi a minha tia. A sua tia fez o É a vestido? costureira. Certo. Minha tia fez. Aham. Aí a senhora gostou do vestido? Gostei, Rosa. Gostou? Gostei. Uhum. Pois é, a família foram. Aí, quando foi, aí fomos para casa. Casamos, almoçamos de tarde. Nós fomos para a cidade. E era a festa de 5 de dezembro, que eu estou falando, né? Que dia O 8 festejo estava correndo. estava correndo, que ia terminar dia Dia 8. 8, a nossa procissão. E eu inocente de tudo. Aí minha mãe falou assim, olha, Luzia, você vem jantar aqui hoje. Tem uma coalhada, você vem jantar aqui. E eu, inocentemente, aí, tudo bem, mãe. Aí passou a novena que tinha. Deixa eu só perguntar, quando vocês casaram, seu Severino já tinha onde morar? Tinha a casa dele? Não, ele não tinha a casa dele ainda? Não, a gente não tinha casa porque nós já casamos, já com... Plano de vir embora de lá? Para o Rio de Janeiro. Ah, tá, Porque ele entendi. tinha ido 2 vezes solteiro, já conhecia tudo, né? Aham, E então, nós sabíamos que não ia ficar lá. certo. Aham. Pois é, aí, quando foi de noite, eu falei assim, vamos à janta na casa da minha mãe. Aí ele não aceitou porque era lua de mel. Ele tinha esperado tanto, não ia mais voltar para casa da sua mãe. Aí vocês ficaram na cidade. Foi desse jeito. E no outro dia nós fomos em casa novamente. Mas aí já dormiram junto lá na cidade, tudo. dormimos juntos. Teve a lua de mel. É. Aí no outro dia já foram para os preparativos da viagem. Não, aí nós viajamos, ainda foi um mês depois. E durante esse tempo vocês ficaram aonde? Nós ficamos na casa da cidade, meu pai, que era Ah, fechada. vocês ficaram morando lá. Essa casa do meu pai era só pra gente trocar de roupa, passar o dia lá dormir, teve festa, sabe? Aham. E ela vivia fechada. Aí nós ficamos do sítio para Taperoá, essa casinha da Durante cidade. 30 dias. Foi. E por que ele não foi embora de imediato? Ainda ficaram 30 dias lá? Não, Rosa, o caso é o seguinte. Não, é porque nós ficamos mesmo, nós resolvemos passar uns dias mesmo. Ah, certo, entendi. Lá. E ele era o quê? Ele era empregado lá no Rio de Janeiro, trabalhava por conta própria, ele estava de férias. Não, O que estava acontecendo? Ele trabalhava lá para uma firma. Trabalhava numa firma. Trabalhava. Aí ele voltou solteiro, casou e quando ele voltou de novo para se apresentar na firma, já estava casado. Trabalhou na mesma firma, da mesma firma que ele trabalhou quando era solteiro. Ah, certo, voltou com a senhora. Foi. Uhum. Aí chegando no Rio de Janeiro, vocês conheciam alguém no Rio de Janeiro? Tinha uma prima. Tinha uma prima no Rio de Janeiro. Tinha uma prima que morava lá, em São Cristóvão. São Cristóvão. Uhum. E então nós fomos para a casa dela. Certo. Ficaram quanto tempo lá, mais ou menos? Nós ficamos uns 12 dias. 12 dias. Aí, E aí vocês alugaram a casa, compraram? Pronto, Foram morar nós onde? alugamos. Nós alugamos. Uhum. E vocês vieram de Itaperuá, para o Rio de Janeiro, de ônibus, de carro próprio, de carro fretado. Como é que vocês chegaram no Rio de Janeiro, vocês dois? Rosa, nós fomos no carro próprio. Assim, esse carro era uma carreta Ah, tá. que carregava esses carros. Ah, cegonha, era uma cegonha. Ele ia vazio. Aham. Aí ele passou na minha cidade e meu esposo conversando com esse motorista. Aham. Aí pronto. Ah, tá. Então vocês foram de carona, vamos dizer assim. Nós pagamos. Certo. aham. Mas nós fomos nesse carro. Né, no gaioleiro lá. Foi. No carro gaioleiro. Podia armar a rede em cima dessa carreta. E essa viagem, você tem lembrança boa dessa viagem? Tem, Rosa.
Durou quanto tempo, mais ou menos, para sair da Paraíba e chegar no Rio de Janeiro? Parece que foi uns 3 dias. 3 dias. Parece que foi. Aí vocês chegaram no Rio de Janeiro, foram para casa dessa prima em São Cristóvão. E aí como é que foi assim? Ele foi morar, ele arrumou a casa para vocês morarem aonde? Foi lá perto de São João Meriti. São João de Meriti. É, no Rio de Certo. Janeiro. No Rio de Janeiro. É. E vocês moraram só em uma casa lá ou moraram em mais de uma casa? Não, primeiramente nós moramos em outro lugar. Aí depois, aí ficava distante do trabalho dele, E vocês foram primeiramente para São João de Meriti. foi. Aí ele ficava distante do serviço dele. É, Aí resolveram sair para ir para outra casa. foi. E ficava onde essa casa? Ficava lá mesmo, lá perto. Em São João de Meriti? É. Aham. Ah, pois é. Mas e em Santa Cruz? Vocês moraram em Santa Cruz Não, ali? eu tô... faltou um detalhe. Nós fomos para Santa Cruz da Serra. Certo. Era o nome é Santa Cruz da Serra. Aí moramos 1 ano, Em Santa Cruz. foi. Aham. Aí depois nós fomos para São João Meriti, que ficava perto do trabalho. Santa Cruz já fica ali no rumo da região serrana. Aconteceu na época que vocês ficaram lá algum transtorno com enchente, essas coisas assim, Não, que costuma acontecer muita não. enchente ali. Não, em Santa Cruz não. Não, não aconteceu não. Não. No Rio de Janeiro vocês não tiveram nenhum problema com enchente. Não, uma vez chegou bem assim na calçada A da água, nossa casa, mas graças a Deus não aconteceu nada não. certo. Aconteceu mais distante, assim, para outros Aham. lugares, sabe? Mas Ah. graças a Deus não. Aí seu primeiro filho, que no caso foi o Gilmar, nasceu no Rio de Janeiro. Foi. Né? E como é que foi essa experiência assim, da maternidade, ter ficado grávida lá? Ah, Rosa, foi muito bom. Aham, Muito feliz, né? aham. Pois é, agora nós não fizemos muita coisa assim. Ninguém quis comprar uma casinha, ninguém fez plano de morar lá, porque o meu esposo disse, não, Luzia, eu não vou ficar aqui no Rio de Janeiro, não. Ele não gostou de lá? Não, aí ele disse, não, Luzia, eu não vou ficar toda a vida aqui, não. Eu vou voltar para Taperoá. Aí voltei que eu passei. Nós passamos 6 meses lá, Uhum. né? 6 meses lá. E então, nisso, nós demoramos 6 meses lá em Taperoá. Mas ele voltou com a intenção de morar em Itaperuá mesmo? Quando Ele voltou? pensou, ele tinha deixado um gadinho lá ainda, né? Aham, Um homem tomava conta desse gadinho dele. sim. Aí ele vendeu, e aí nisso meu pai falou, e minha mãe, e os pais dele também falaram. Uhum. Severino, já que você vai embora novamente, passa uns meses aqui com a gente. Sim. Aí nós passamos um mês com ele lá. Uhum. Aí ele disse, não, Luzia, agora eu vou para Brasília. Aí vocês não tinham filho ainda? Tinha o Gilmar, Ah, então o Gilmar nasceu no Rio de Janeiro. foi. Ah, certo. Foi. E isso que eu estava perguntando anteriormente. Como é que foi a sua primeira gravidez? Se teve acompanhamento pré-natal? Já tinha isso lá naquela Não, época? Rosa, não. Eu nunca fui um médico. Como é que foi? Como é que se deu esse parto? Eu tinha minhas amigas conhecidas de Severino, que assim, tinha morado lá solteiro, já conhecia esse povo. Aham, Aí disse, eu vou procurar a casa dos meus amigos lá, certo. uma morada lá. Aí foi, deu certo. E nisso eu nunca fiz. Aí tinha uma enfermeira formada, que já era aposentada, e aí ela fez meu parto em casa. Fez o parto em casa. Foi. Aí vocês foram com o bebê para Paraíba, ficaram lá alguns meses. Foi. Né? Aconteceu algo lá na Paraíba, assim, porque ele foi com a intenção de morar. Aconteceu algo lá que, tipo assim, ele desencantou e quis Foi. voltar de novo? Nós Foi o quê? chegamos lá, estava uma seca muito grande. Uma seca. Estava uma seca muito grande lá na Paraíba, aí ele desanimou. Uhum. Teve também o episódio da doença do fígado? Teve. Teve, O Gilmarzinho adoeceu com sarampo. sim, E o médico chegou quase a desanimar. certo. Né? Aham. Aí ele disse, e nós lutamos muito, graças a Deus ele escapou, mas teve muito ruim. Então ele pensava que ele não ia escapar. Aí, por conta disso tudo, a senhora acha que ele tipo, desencantou de ficar na Paraíba? Foi, Rosa. Aí voltou para o Rio Mas de por Janeiro dar de seca. novo? Não, voltamos vinha para Brasília. Vieram para Brasília, Foi. né? E vocês vieram para Brasília porque tinha alguém aqui conhecido, alguma coisa assim? Tinha o primo do Severino. Já estava aqui. Estava aqui há muitos anos, já está bem localizado. Como era o nome dele? Severino Bina, Severino Bina. É. E ele morava aqui em Brasília onde? no Gama. Ah, morava aqui no Gama? Morava no Gama ali, na quadra 3. Aqui do setor leste. É. Então, quando vocês vieram da Paraíba, vocês vieram direto para o Gama?
nós fomos para o Bandeirante, porque o ônibus fez como diz, a parada lá, né? Sim. Nós chegamos, era o final Uhum. do ônibus que vinha. Então vocês não moraram no Bandeirante, nem Não. moraram em lugar nenhum, vieram direto pro Gama, Foi, pra casa dele. Uhum. Nós chegamos no Gama de noite e no outro dia meu esposo veio na casa do primo dele. Uhum. Aí, quando foi à tarde, eu vim para o Gama novamente. Aí eu vim para o Gama. Mas você ficou lá então? Fiquei. Onde era esse lugar que a senhora ficou? Rosa Bandeirante. Era? Bandeirante. Não, Bandeirante. A senhora ficou lá com quem, enquanto ele vinha pra cá? Eu vim da Paraíba com minha irmã e meu cunhado. Ah, tá. Então ele veio e ficou vocês quando viu três que lá. a gente vinha, ele disse, ô Silvinha, eu vou com você também. Uhum. Aí nós viemos 4. As duas famílias. Foi. Chegaram aqui em Brasília. Era o ano de 67, quando vocês chegaram aqui? Era 67, em julho. Julho de 67. Foi. Aí ele veio aqui pro Gama, e aí ele se engraçou daqui, ele viu alguma oportunidade aqui? Rosa, ele ficou assim em dúvida quando ele chegou aqui. Uhum. Mas aí o primo dele disse, não, Silvinho, fica aqui mesmo. Você vai gostar daqui, estava um frio. Uhum. É julho? Muito frio. Rosa, eu fiquei assim um pouco, aí um lugar assim, e naquele tempo, meu Deus, aventava demais aqui, fazia frio demais aqui em Brasília. Uhum. E como é que era o Gama aqui? A Rosa era muito atrasada. Muito mato. Era só mato, tinha um mercadinho ali, tinha chama botequinho no canto ali, mas aqui era mata. Assim, qual era, assim, tipo os monumentos aqui, as instituições ou os prédios, eventualmente algum prédio que tivesse aqui? Por exemplo, a igreja de São Sebastião já existia? Rosa, já. E o que mais que a senhora lembra que já existia, que tem Rosa, até hoje? Eu lembro de pouca coisa aqui do começo, sabe? Uhum. E tinha o Hospital do Gama, já tinha. Já tinha o hospital? Já. Uhum. Não tinha essa pista principal, que passa aqui no Gama, aqui não tinha nada disso. Corpo de bombeiro já existia? Corpo de bombeiro? Não. Não existia? Não existia não. Eu no começo saí muito pouco aqui, sabe? Assim, fui mais caseira, né? Uhum. É. Aí chegaram aqui, mas como é que vocês vieram parar esse lote aqui? Nós chegamos na casa do primo, aí a gente pensava que ia morar de aluguel. Uhum. Porque meu esposo ficou assim em dúvida, como te falei, né? Uhum. Vou ficar aqui mais perto aqui? Sim. Aí o meu esposo pensou, era eu e minha irmã, como eu falei, minha irmã com um filho e eu com um filho mais velho. Uhum. Aí o meu esposo... Mas senta aqui perto, aqui, fica perto da Luzia aqui. Agora a gente vai entrar já num tempo que daqui a pouco você já também já é testemunha, já tem lembranças. Aí, Rosa, o meu esposo ia alugar um barraco. Uhum. E ele falou, Luzia, eu olhei o barraco, mas eu não sei nem se você vai gostar. Nossa, meu Deus, quando eu vi esse barraco, Rosa, era muito ruim. Aqui já nesse lote que nós estamos hoje. Não, o barraco não era esse. Nós ia alugar. Ah, ia alugar. Nós ia alugar. Aí, e ele falou, meu esposo falou pro primo dele, Silvia, não sei se eu vou ficar aqui e tal. Aí ele disse, não, rapaz, você fica... Ele disse, não sei, ele falou até assim, não sei nem se eu vou pro Rio de Janeiro. Aí o primo falou, não, Severino, não faça isso não. Você vai gostar daqui. Qual é o nome do primo dele, dona Luzia? Severino. Ah, você já tinha falado. Uhum. Aí ele foi olhar um barraco ali, aí quando nós fomos olhar, eu e minha irmã, nós demos muita risada. Porque era muito ruim o barraco. Eu falei assim, nem a casinha do meu pai de despejo que tinha lá em Itaperuá, lá no sítio, não era igual esse barraco. De madeira. Porque era madeira, aquela madeira feia, madeira. Madeira de demolição. E eu sorri muito, eu e minha irmã, né? Uhum. Aí o primo do meu esposo falou assim, seu Severino, ali tem um moço que está vendendo um barraco. Uhum. Você quer olhar? Uhum. Aí disse, vou olhar. Aí veio ele e meu cunhado. Né? Vieram olhar.
É um barraquinho, Rosa, tão ruim. Era, meu Deus do céu, só tinha 2 cômodos grandes. Era aqui já nesse lote aqui nós estamos aqui hoje. no lote nós estamos hoje. Uhum. Aí, esse era 2 cômodos. Minha irmã ficou de um lado e eu fiquei do outro lado. Meu esposo e meu menino. Foi. Você Aí, tinha só um filho ainda, só tinha um? Só. E a sua irmã já tinha crianças também? Tinha uma menininha também. Tinha uma menina? Sim. Aí, graças a Deus, Severino logo arrumou emprego. Aham. Ele trabalhava com o quê? Rosa trabalhava no Rio de Janeiro, aquelas terraplanagem. Com terraplanagem. Aquelas máquinas grandes, né? E ele trabalhou aqui também com terraplanagem aqui? Trabalhou uns tempinhos. Mas logo depois ele arrumou de encanador. Encanador. Foi. Aí, graças a Deus, aí no instante ele acostumou com o trabalho, aí tinha um moço, meu nome Joaquim, que era muito legal, era um carregado. Aí botou logo ele depois com um pouco tempo de meio oficial. Logo ele foi para... Aí logo depois ele foi para o bombeiro. Aí pronto, não faltou trabalho não. Mas deixa eu lhe perguntar, qual foi a sua percepção assim quando você viu o Gama, quando você viu esse lote que vocês terminaram por comprar? A senhora se agradou? A senhora deu opinião para ele assim? Não, eu dei opinião não. Tudo que meu esposo queria, eu combinava e minha irmã também. Ah, entendi. Porque é assim. Ele tomava as decisões. Aonde meu esposo estava, eu estava junto. A senhora confiava nele? Confiava. As decisões que ele tomava? Era, nunca dei palpite. Mas... Aí vocês começaram a morar aqui. E como é que foram os primeiros anos aqui? Tinha luz, tinha água? Nada, Rosa. Não tinha luz, não tinha água. Sim. Aí nós chegamos em julho, aí compramos esse barraco. Naquele tempo o dono tinha pago 2 prestações, que chama, parece que era onde, meu Deus? No DI. Codab? Não, acho que não era Codab, não. DI, o DI, como é que é? Eu nem lembro direito. Sei que era, ainda bem que já tinha começado a pagar duas parcelas. O lote estava financiado. Aí, graças a Deus, não era financiado, não. Era porque a gente pagou umas... Não era financiado, nós compramos à vista, agora tinha que pagar esse... A senhora comprou o ágio, no caso. Vocês compraram o ágio. Pois é. E então, Rosa, mas graças a Deus passou por nome da gente tudo direitinho, entendeu? Pagamos à vista. Certo. Pagamos à vista, mas ficou devendo, esse ficou pagando todo mês uma mensalidade aí. Certo. Não estou lembrado bem do nome. Foi do Bigode, mãe? Foi. Esse lote? Foi, seu Bigode. Seu Bigode. Severino chamava Bigode. Aí nós compramos, mas graças a Deus, que Deus abençoou, que nós chegamos em julho, quando foi no mês de maio do ano seguinte. Aí meu esposo comprou naquele tempo vendia aquelas carradas de madeira, aquelas carradas de madeira dessas firmas, sabe? Aí compraram a carrada de madeira, nós fizemos uma casa, um barraco grande, com 10 divisões. 10? 10. 5 da minha irmã e 5 para nós. Ele comprou sozinho essa carrada de madeira ou comprou em sociedade com o cunhado? Não, tudo era comprado a metade. A metade. Para pagar foi a metade e para construir também foi a metade. Nesse tempo madeira era mais fácil aqui, né? Era. Era aquela madeira que tiravam de construção aí, eles vendiam carrada de madeira. E aí, como é que foi? Aí construiu o barraco? Aí construiu um barraco muito bom. Barraco com aquelas tábuas grossas. E botaram, aí pintaram, que chama Mata Junta. O barraco na emenda As 2 tábuas. As 2 tábuas botaram. Uma ripa. Chamava Mata Junta. Repinha. Era com uma repinha. Aí pintamos o barraco de azul. Sim. E a ripa de branco. Ficou muito bonito. E as telhas foram os primeiros barracos. Aqui no setor leste? Que fizemos com essas telhas. Coberto de telha. Coberto com essa telha comprida. E tinha energia elétrica? Na roda de tempo tinha energia elétrica, não. Vocês faziam como? Depois, com os tempos... aí meu esposo comprou uma... Como é que chama? Chaminé, Não, mãe, ali era chamam anteriormente lampião. Lampião no bujão de gás. Era bujão de gás. O lampião do botijão de gás. Bujão de gás. E a senhora cozinhava como? No começo, Era.
fogão chamado fogão jacaré. De duas bocas? Não, só uma boca. Só uma boca. Aquele tipo que a gente leva para acampar? Rosa, era como uma lata cheia de pavilho, sabe esse pavilho de lamparina? Aham, acho que eu já vi. Era, pois é aquele fogãozinho ali. E a água era de poço? Era. Lavava roupa também em casa? Onde é que lavava Era em roupa? casa com água de poço. Lavava roupa. Era. Uhum. Aí vocês ficaram quanto tempo mais ou menos nesse barraco? Rosa, aí é como eu falei. Eu não me lembro, Gilmar, eu tinha a planta, aí não me lembro qual foi o ano que eu construí minha casa, que eu comecei a construir. Mas aí vocês ficaram direto com o cunhado ou com o tempo Não. o cunhado? Aí, com o tempo, o cunhado, nós compramos a parte do cunhado. Certo. Mais ou menos quanto tempo depois, você tem ideia? Rosa, eu acho que foi Uns 8 anos, né? uns 6 6 a 8 anos. Aí nós compramos a parte dele, ele comprou também uma casa num lugar bom, um lote. Também construiu um barraco. E graças a Deus, pronto, até... Aí começaram a construção dessa casa. Porque essa casa aqui, é a casa original, a primeira que foi construída aqui no lote. Foi. E a gente vê hoje uma casa muito boa, uma casa muito bem construída, uma Graças casa a Deus. grande. É. Como é que vocês conseguiram construir essa casa dessa maneira como ela foi construída? Rosa, nós começamos, eu não lembro também qual foi o ano. Mas aí começamos, não foi muito tempo não. Aí fomos juntando aí os materiais, comprando aos poucos, né? E graças a Deus fui construindo, e graças a Deus nós construímos. Mas a senhora ajudou? Como é que foi isso? Rosa. Tinha mão de obra aqui? Como é que construíram essa Rosa, eu casa? passei 5 anos sem ver minha mãe, sem ir na Paraíba. Construindo essa casa. Foi. Depois que eu cheguei aqui, foi 5 anos. O que você lembra demais da construção aqui da casa? Você já era grandinha nesse tempo, né? Eu me lembro, Rosa, que Gilmar era pequenininha. que final de semana, mas mesmo assim pequeno, mas eu me lembro que final de semana a gente cortava isso aqui, botava as pedras, o pai trouxe o pai estava no quartel, eles trouxeram um caminhão de pedra que estava lá, o pai falou com o coronel lá, tinha uma construção, eles nos deixaram aqui um caminhão de pedra. Foi isso mesmo. E a gente foi batendo isso aqui, eu sou mais velho, foi quebrando, botando as pedras no lugar. Eu me lembro que o pai chegava do quartel mais ou menos umas 6 horas da tarde. E ele ia cavar, Quase 7 horas. ele ia cavar ali as vigas. A viga dessa casa é mais ou menos 1 metro de profundidade. 1 metro? Era mais. É mais de 1 metro. 1 metro de 1 metro de profundidade? profundidade, Era naquele mais. canto ali, você pode ver. E vocês colocaram essas pedras no braço, na mão? Na a mão, terra... na mão e batia. Hoje, Na mão e Hoje batia. E essa casa tem uns 100 metros quadrados. tem... Ele botava ela tem pedra e 107 batia, metros. batia e 107 metros. e botava mais, e depois botava 1 metro. Ele sozinho com vocês? Ele ficava lá, mas praticamente foi ele só. O Gilmar era Porque eu era pequeno. Gilmar era Ele era pequeno. pequeno. Ele bateu essas pedras com 1 metro de fundura no braço. Rosa, ele tinha um Picolézão. picolezão e batia isso aqui. Por isso que essa casa aqui demorou muito para se fazer. Porque a estrutura dessa casa aqui é uma boa estrutura. O Tenente Rosa, Entendeu? Ele batia. Cada dia ele passou, só para fazer uma viga dessa aí, passou muito tempo. Que ele falou que queria a casa segura. meu esposo gostava. Só a laje dessa casa aqui, naturalmente a laje, ela tinha mais ou menos, essa laje aqui, ela tem mais ou menos uns 7 centímetros. 8 centímetros, só de massa que ele botou. Aqui na laje. E só na laje, que não era esse tanto. 53 sacos e meio de cimento. Ele Uma gastou- laje maciça. Uma laje maciça, Rosa. Eu estava no dia, foi muita gente no dia para. Nesse dia tinha mais de 20 pessoas. Ele convidou Agora, meu tio, convidou seu Luiz trouxe a Amigo. família dele todinha, a família dele Tinha- veio todinha no dia. Nós conversamos manhã cedo isso aqui. Tinha 20 pessoas. Manhã cedo, pai falou que ia fazer, tinha a dona Tereza, do seu Germano. Pai falou que ia construir aqui. Aí ela falou assim, Silverino, eu vou dar uma ajuda. Meu irmão mexe com construção. Eu vou falar se ele arruma aquela bitoneira para o senhor. E ele arrumou essa bitoneira, veio muita gente, a maioria da família do seu Luiz, dona Anice, no dia. Nós trabalhamos aqui
mais ou menos, começou 8 horas da noite, vai acabar 8 horas da manhã. 6 horas da manhã, acabou 5 horas da tarde, 5h30, de tanto serviço que era por lá ser muito grossa. Pois é. E a dona Luzia ajudou fazendo comida? Como é que a senhora lembra desse dia? Como é que foi esse dia, dona Luzia? Lembro, Rosa, eu fiz uma costelada Fez costela. com mandioca. Aham. E era lanche, pespo. Menina, eu trabalhei muito aqui, Rosa. Eu ajudei muito meu esposo aqui. Uhum. É, essa viga de cima, todas foi passado o Severino. A viga. A viga da casa toda. Aham. É, no domingo, sábado e domingo, ele trabalhava. Para quando os pedreiros quando chegassem, já estava tudo feito. Ah, certo. Uhum. E qual foi, assim, a participação que a senhora lembra que a senhora fez aqui na casa? Ah, Rosa, eu ajudei muito, já subi até, quando o Severino trabalhava, no sábado e no domingo, eu subia, ele colocava o cimento na viga e eu socava com a colherinha. A senhora subia na estrada? Na laje. Subia. Também ajudei muito ele, Rosa, e ajudei muito. Escoramento. Olha, quem tirou escoramento Escoramento, quando foi terminou, eu e mãe. foi eu e Gilmar. A gente tirava pau por pau e tirava ele, puxava. Uma vez ele E foi caiu. muito escoramento, porque Foi 107 era metros todo quadrados. escoramento. Eles apregaram Todinho, lá em todo cima, escoramento. Eles E apregaram lá em cima. a gente tirava, ele puxava e ele caía, a gente tinha que ter cuidado, puxava assim, ele ia caindo e foi tirando escoramento. Ao que ficou, foi alguns que estava preso. Eles apregaram lá em cima e depois nós Isso, tiramos para fora. foi. Aí, nesse tempo, você já tinha tido outro filho? Os outros 2 filhos nasceram nessa casa aqui? Ou teve algum que nasceu enquanto você morava no barraco aí de madeira ainda? Não, eu não tive nenhum ainda. Não tive mais nenhum. Não, quer dizer, no barraco não tive, não. Eu tive o Antônio, em 70. Uhum. Em 70. Com 70. Mas ainda estava no barraco lá ou já Tava. estava aqui? Não, eu estava no barraco. Estava no barraco Foi ainda. quando tive o Antônio. Foi. Eu estava no barraco. Uhum. Dona, não sei como é que era aqui a vizinhança, as lembranças que a senhora tem dos vizinhos, como é que era a relação com os vizinhos aqui? Não, mas era boa lembrança, graças a Deus. Uhum. Quem foram os vizinhos assim que a senhora lembra até hoje? Pessoas assim que estavam com a senhora desde o início, que a senhora conheceu aqui desde o início? Dona Maria, vizinha. Aqui vizinha. Dona Nenzinha, que ainda hoje mora. Mãe tinha aqui também do lado aqui do Mariposa. português. Do português, sabe quem é que Aqui mora? também lá direito. Era a dona Terezinha, que esse lote aqui, Rosa, tirando conversa de mãe, esse lote aqui, ele não tinha muro. Esse nosso e do português. Quem morava aqui, anteriormente, era a dona Terezinha. Era uma família, entendeu? Eles vinham aqui, a gente ia lá, isso aqui era aberto. Era vizinho também. Era vizinho. E esse povo que é primo civil. Eu estou lembrado que lá tinha um pé. Toda vez eu pegava lá aquele figo que está em casa. Tinha um pé de figo bem grandão, toda. Eu ia lá tirar figo. E seu Adão já estava aqui nessa época? Não. Ele veio depois? O Padão veio depois. O Padão, Maria, seu Orlando. Você foi bem depois. Depois. Aqui não tinha aquela rua ali. Aqui era aberto. Depois botaram essa rua aqui atrás, né? Pois é. Porque aqui é a 1 e faz fundo com a 3. Foi Rosa, foi uma luta. Mas a gente ficava mais na 3. A gente tinha. Porque a nossa casa aqui, ela era de frente para 1. Mas a gente ficava mais na 3. Porque tinha um portão. Tinha mercado. Porque nos fundos, entendeu? Porque lá tinha um portão, lá no fundo. Outra coisa, os muros, esse muro aqui não era o tijolo em si, era aquele tijolo vazado. Entendeu? Aquele que a gente ia botar lá no nosso. Sei. E as festas aqui, como é que era? A lembrança que vocês têm de festa, de festejo por aqui, São João, tinha isso nesse tempo aqui? Não, Rosa. Não tinha São João aqui, não? Era muito parado. São João, né? Era. Natal, tinha festa de Natal aqui. Na igreja tinha a comemoração da igreja, né, Rosa? São Sebastião. Mas o que tinha muito aqui, mãe, de todo ano a gente. Tinha um texto. A gente ia para Cadunecinha, né? Tinha um texto na casa da Dona Maria aqui em São João. São João. Ela rezava um texto na casa dela e a gente ia para lá. Era as festas que a gente ia. E outra coisa, anteriormente aqui, era muito frio, era muito vento, até porque que não tinha. Sim, vai fechar aqui essa camisa, sim. Sim. Pois é, Rosa, como está falando. Até porque que não tinha
que não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Eu Então, ainda alcancei sem então asfalto. era passou aquele muitos vento anos e redemoinho. O redemoinho. Aquela Que chamava aquele poeirona. poeira, aquela coisa, sabe? Aham. Mas era um tempo de, vamos falar assim, de liberdade. Você tinha liberdade. Chovia, Rosa. Chovia 8 dias sem parar as goteiras. A goteira no barraco que a senhora morava. Não. É assim, 8 dias a goteira pingando, que o povo fala. A chuva, Ah, caiu, sim, entendeu? sei. Era 8 dias, Rosa, já. Aquele frio danado e aquele vento, meu Deus do céu. Aí a senhora, como é que a senhora fez tipo em relação, a gente sabe que antigamente era difícil comprar colchão, essas coisas, como é que a senhora fez? Olha, Rosa, a primeira cama, que nós trouxemos o dinheiro, pagamos o lote e ficamos com pouco dinheiro, né? Meu esposo tinha que receber dinheiro com um mês, que ele começou a trabalhar nessa firma, só pagava com um mês, Certo. que era mensal. E então, o meu primo, o primo do meu esposo, pegou e ajudou a fazer uma cama de madeira. De madeira. E o que fazia para nós, que Cirino é primo dele, ele fazia também para meu cunhado, Que era o marido da minha irmã. Aham. Aí, Rosa, Tirania. Rosa, eu fiz colchão. A senhora fez. Como é que a senhora fez de colchão? Rosa, eu peguei o pano, comprei o É pano, o Chitão, chamava que Chitão. eu parece. chamava o chitão. Aí eu comprei o pano e fui ali para o lado daquele onde hoje é a universidade, tinha um capinzinho bem macinho assim, sabe? Parecia assim uma graminha, mas bem assim fina, e bem macio. Aí eu fiz o colchão. De capim. Enchia muito, né, mãe, para dar o desconto que ele ia. Rosa, ele ficava, você deitava, ele fica aquele ponto, um certo tempo, ele ficava aquele barulho. Quebrando o Quebrando, capim. e um cheiro bom que ficava, Pois sabe? eu fiz. Rosa. E nesse tempo por aqui, nunca... hoje a gente sabe que Brasília, apesar de estar muito moderna, tem época assim que tem infestação de escorpião, cobra. Vocês chegaram a ver algum escorpião aqui? Cobra naquele tempo? Outramente não tinha, não. Eu só escutei um caso, Aham. que pouco tempo tinha acontecido com esse filho desse primo de Severino. A mãe, sentou o filho no caixote, Uhum. e acho que naquele tempo ela não tinha cuidado, não tinha essas cadeiras para criança, esses carrinhos. Aí disse que ela contava para mim, Dona Helena, que ela deixou o menino sentado assim, disse que no sol um pouquinho, cedo, né? Aí, Rosa, quando ela viu, tinha uma cobra enrolada no cachorro do menino. Sério? Foi. E aí? Mas não mordeu, não. Sem deram um jeito de tirar essa cobra, Rosa. Mas isso aconteceu. Agora aqui em casa, graças a Deus, não aconteceu, não. Ô, dona Luzia, eu lhe agradeço muito, foi muito agradável, né, a conversa. Certamente haverão outros vídeos que a gente vai gravar, mas foi muito esclarecedor eu ver essas histórias assim, e é muito bom que fique registrada, né, histórias de um tempo que já não existe mais, mas é sempre muito bom para a alma da gente, né, para o nosso enlevo assim, a gente ouvir esses tipos de relatos, né, o registro de como é que o povo, né, vivia num tempo que é tão diferente como o tempo de hoje, né. Então, quero lhe agradecer. Obrigada. E que o Senhor nos guarde, nos proteja. Amém. Sempre. Nós todos. Em nome de Deus Jesus.